Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá assistindo essa introdução? É porque você tá assistindo ao vídeo gravado ou aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. Então seja muito bem-vindo. O tema de hoje vai ser: todos nós temos uma criança ferida, né? Uma criança ferida dentro da gente. E eu quero explicar para vocês como que essa criança surge, como que ela impacta a vida da gente até hoje, como ela precisa ser vista, né, para que a gente possa curar essas dores aí dessa criança. Então seja muito bem-vinda. Então eu vou colocar aqui: boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Vou colocar aqui e vou chamar as pessoas para virem para a live, né? Então pega o aviãozinho, você aí também, as pessoas que você sente que esse tema pode ajudar, pessoas que vivem emoções exacerbadas, às vezes por pequenas coisas, sentimento de rejeição, de abandono, sem ter uma explicação muito clara para isso. Então essas pessoas, elas provavelmente tem uma criança ferida e que não foi vista, não foi cuidada, não foi tratada. Então, peguem um aviãozinho e chamem para essa nossa live para a gente poder bater esse papo. E vocês que estão aqui, quanto mais perguntas vocês fizerem, mais a gente consegue ter essa troca e eu adequar o que eu trouxe de conteúdo para que vocês, né, que estão aqui assistindo ao vivo, possam se beneficiar mais. Então, façam suas perguntas, compartilhem as suas percepções e vamos embora, então, que tá na hora, porque eu não enrolo muito para começar as lives, não. Eu me preparei os temas aqui para que eu tivesse um roteirinho, né? Para que eu não esquecesse as coisas importantes que eu tenho para falar. Oi, seja bem-vindo todos vocês, ó. Roveiga, Puti, Daniele, né? Seuda Ana, deve ser Ana, né? Maria Alice, Fátima, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. O que é essa criança interior, para que vocês entendam de uma forma mais simples, menos psicológica, né? Porque a minha ideia é sempre lidar com esses assuntos mais psicológicos ou sistêmicos, transformando essa minha comunicação para que chegue em vocês de uma forma mais clara. Por quê? Porque eu acho que quando vocês entendem o que está passando com vocês, quando vocês entendem o que é dos bastidores aí da sua mente, da forma como você enxerga o mundo e como isso está impactando, eu acho que já é um passo grande no processo de cura. Então seja bem-vindo. A mãezinha entrou, Marvico, minha mãezinha linda, minha fã número 1 aqui, viu? Não perde minhas lives só quando não dá mesmo. Não tô achando uma coisa que eu queria, mas tudo bem. Seja bem-vinda, mãe. Então, o que acontece? Nós vivemos experiências e a live de hoje ela tem mais a ver com o lado psicológico do que com o sistêmico, tá? Mas eu percebo muito nitidamente dentro dos trabalhos de constelação as crianças feridas dentro desses trabalhos, sabe? Aparecem nitidamente as crianças feridas dentro desse trabalho. E algumas vezes eu trabalho com essa criança ferida dentro das constelações. Mas o que eu quero é que vocês entendam esse lado mais psicológico de como é que ela surge, como que ela impacta. Então, na verdade, essa criança interna que a gente tem, ela guarda experiências dentro dela, guarda memórias, guarda vivências, tanto boas quanto ruins, né? Então, se eu pedir para você rememorar um momento muito legal que você passou quando você era criança, essa criança aflora, né? E você vai rememorar. Mas você também rememora momentos difíceis, né? Tem muitas pessoas... Gente,
Vocês não têm ideia do que chega de dores para mim, assim, sabe? Das pessoas que tiveram uma vida que não foi fácil, uma vida difícil, muitas famílias disfuncionais que salientaram algumas feridas, assim, de uma forma bem exacerbada. Mas o que eu tenho percebido é que às vezes as pessoas criam essa criança ferida. E quando você olha assim por fora, você fala, nossa, mas essa experiência nem foi tão forte assim. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Minha mãe disse que eu tinha mais ou menos uns 4 anos quando isso aconteceu. Eu morava em Mogi das Cruzes. Mãe, lá vou eu contar a história da samambaia, né? Olha só, minha mãe é uma canceriana, eu nasci numa família canceriana. É uma família por natureza mais amorosa, é uma família amorosa. E minha mãe sempre gostou muito de plantinhas, e quando ela mexe nas plantinhas, ela esquece do mundo. E eu era pequenininha, ela me confirmou que eu tinha uns 4 anos, mas se é isso mesmo ou se é outra idade, escreve aqui pra mim, se era 4 anos mesmo. E aí ela tava cuidando de uma samambaia em cima de uma escada ou em cima de uma cadeira, não me lembro, e mexia naquela samambaia e não tava me dando bola, né? E aí eu virei para ela e falei assim, você ama mais a samambaia ou você me ama mais ou você ama mais a samambaia, né? E ela, na brincadeira, respondeu que amava mais a samambaia. A mente de uma criança de 4 anos não sabe definir o quanto isso é uma brincadeira ou o quanto isso é realmente a realidade que bateu na porta dela, assim, ela falou assim, eu não sou amada, né? Eu tenho menor valia do que uma samambaia. Essa é uma mente de 4 anos, gente. Então, quando a gente olha hoje com um olhar adulto, a gente fala assim, mas foi uma brincadeira, não foi nada. Mas a minha alma carrega coisas aí para crescimento pessoal ligado a este tema. E que depois foi se destrinchando e afetando muitas minhas relações afetivas. Olha só. Então, como é que isso acontece até hoje? Como é que essa minha criança ferida lá atrás, que eu já tenho cuidado dela, e aí eu vou perguntar, mãe, você ama mais a minha ou a samambaia, ou as suas florzinhas? Aí daqui a pouco ela escreve, eu amo mais as minhas florzinhas. Aí eu tenho que retrabalhar isso. Mas o que acontece, né? O que eu fiz com 4 anos? Eu virei as costas e saí, e fui embora. E desci em direção à casa da minha avó. Bom, se ela não me ama, eu vou seguir minha vida, né? E aí, num trabalho, dentro da minha formação de EFT, eu comecei a perceber os padrões que eu ia repetindo dentro dos meus relacionamentos afetivos. Então, por exemplo, para mim, não é difícil falar para o outro, se você não me ama, vai embora, você é livre para ir. Eu dou conta de ficar sozinha. Eu dou conta de levar a minha vida. Olha onde nasceu isso e como ao longo de várias situações afetivas, né, relacionais que eu tive, eu faço isso. Né? Não é que eu não sofra com a despedida, mas eu libero o outro. Não, eu sei que eu vou sobreviver, eu sei que eu vou ficar bem, eu sei que, né? Então, a gente tem que entender que às vezes não são aquelas histórias mais pesadas de olhar e ver o pai batendo na mãe, o pai batendo em mim, histórias de abuso. Tudo isso geram crianças feridas. Eu não tenho dúvida, né, disso. E são feridas muito fortes e muito profundas. O que eu quero que vocês entendam é que nem sempre são essas mega experiências ruins que nos marcam só. Né? Então depende de como você, lá como criança, interpretou aquilo. Eu fiz recentemente um trabalho com uma executiva, olha só,
Ela trabalhava com... Ela tem um cargo alto numa empresa e ela falou, Adriana, não dá mais, eu não posso ficar mais sem inglês. Eu estou sendo... Eu sei que isso vai prejudicar o meu crescimento e minha carreira e não dá mais. E aí eu fui sondando, né? Mas você tem o conhecimento? Tem. Você estudou quanto tempo? Quais escolas você fez? Tentando entender se ela tinha base do idioma formado nela. Porque às vezes eu posso estar insegura para falar o idioma porque eu não tenho base de estudo para falar o idioma. É que nem vocês falam assim, Adriana, começa a falar japonês agora. Eu vou ficar super, hiper, mega nervosa porque eu não tenho nada, nenhuma bagagem. E não era o caso dela. Então, no caso dela, ela falou assim, não, Adriana, eu já estudei muitos anos, eu já sou formada, eu já fui pro Canadá, fiquei 2 meses, eu fui não sei aonde. E eu falei assim, tá, então vamos fazer o seguinte, então vamos fazer 3 encontros e eu vou utilizar as técnicas de psicologia energética com você para a gente descobrir aonde que tá isso, qual é a causa raiz e ir eliminando todos os momentos de vivência que você teve em relação ao idioma do inglês. E aí a gente fechou o trabalho e para pré-work eu pedi para que ela fosse escrevendo para me trazer para o nosso primeiro encontro situações que ela lembrava que ela tinha travado ou que não tinha se sentido bem porque tinha que fazer uma apresentação ou uma correspondência em inglês, ou seja o que for. E muito interessante que no primeiro encontro eu fui levantando e anotando todas as experiências que ela teve, eu fui anotando e ela chegou numa experiência de quando ela tinha aproximadamente de 6 para 7 anos, que o pai dela estava estudando inglês. E ele chegou em casa muito feliz, ele chegou muito feliz e começou a falar inglês com ela, responde em inglês, what's your name? Coisas assim básicas, né? E ela contando que ela se sentiu inferiorizada, né? Isso normalmente está ligado a uma ferida, uma das principais feridas emocionais, que é da humilhação. Então ela se sentiu inferiorizada, se sentiu humilhada. E sabe qual foi a decisão que esta criança tomou lá atrás? E ela verbalizou para mim. E no momento que ela verbalizou, ela falou assim, eu não lembrava mais disso. Ela falou assim, eu não vou falar inglês, eu não quero falar inglês. Quando ela percebeu esse gatilho, essa tomada de decisão que ela teve por se sentir inferiorizada, ao longo da vida, aquela criança ressurgia todas as vezes que ela tinha que se comunicar e se expressar em inglês. E como ela é alta executiva, ela tem reuniões onde ela tem que colocar indicadores, ela tem que apresentar indicadores em inglês. E toda vez ela não conseguia se expressar. Diz que ela falava uma única frase, que ela ficava treinando, ela ficava super nervosa. E aí a gente fez o primeiro encontro, a gente trabalhou essa memória com as técnicas. Eu particularmente utilizei com ela, nesse primeiro encontro, a técnica do filme, do EFT. Então não sei se tem gente formada em EFT. E nos últimos, e a gente conseguiu ir tão profundamente e limpar tanto isso dentro do corpo vital, e daqui a pouco eu vou explicar isso de como fica, né, na gente marcada essas experiências, que aí eu falei assim, eu não quero trabalhar outra memória. E aí a gente passou 15 minutos do nosso encontro conversando em inglês sobre viagem, sobre o trabalho dela, sobre o que ela gostava, e fazendo os tappings do EFT, né? Isso foi numa sexta-feira. Daí, na segunda-feira, ela disse que ela recebeu um pedido do chefe dela para acompanhar algumas pessoas VIPs que estariam visitando a empresa e ela teria que se expressar em inglês. Ó, fizemos trabalho na sexta, na segunda. Ela falou que foi completamente diferente. Ela fez o tapping antes de sair, pegar o carro, depois fez o tapping chegando. E ela tomou uma decisão diferente.
a decisão dela, adulta, com o olhar adulto em cima daquela dor, daquela criança ferida e humilhada, era: não vou falar inglês como criança, e como adulto eu quero falar inglês, eu vou falar inglês. Eu tô falando isso e dando um exemplo muito prático, né? Porque ela chegou, ela falou assim: Adriana, eu não acredito no que aconteceu. Né? Eu não acredito no que aconteceu. E eu tô dizendo isso para vocês porque isso também pode acontecer em diversas esferas da vida de vocês que têm essas feridas, de vocês que têm essas dores, de vocês que têm essa criança que tá lá se sentindo rejeitada, humilhada, abandonada, né? Por quê? Porque o cérebro infantil, eu já falei isso zilhões de vezes em muitas lives, porque o cérebro infantil, ele não tá formado suficientemente para entender todo o cenário, todo o contexto. Então, ele recebe aquilo, ele recebe aquele impacto nele, aquilo fica gravado, tanto na mente como no que a gente chama de corpo vital. E aí ele vai passar diversas experiências ao longo da vida que essa rejeição vai aparecer. Vou dar um outro exemplo. Eu tinha deixado os exemplos para o final, gente, mas inverti a ordem, não sei por que eu inverti aqui. Daqui a pouco eu sigo com o que eu anotei aqui. Eu conversei com uma menina e com a mãe de uma menina essa semana, uma adolescente. E essa adolescente, eu acho que o pai, o casamento terminou quando ela tinha poucos meses de vida. Foi numa situação assim bem traumática, foi uma situação bem difícil. E esse pai ficou afastado durante a vida dessa adolescente. E ele tinha uma doença. E depois de uns anos atrás, ele faleceu mais ou menos aí no meio da pandemia, e há uns anos atrás ele procurou essa filha para tentar se reconectar, né? E a filha recusou. E a história é que essa filha, né, eles me procuraram porque essa filha não tá bem, o gatilho dela não estar bem foi o término de um relacionamento. E aí eu pergunto para você, o porquê será que essa adolescente está vivenciando uma dor tão profunda pelo término deste relacionamento? Porque ela tem uma criança que se sentiu abandonada pelo pai. Então eu revivo aquela dor, aquele abandono ou aquela rejeição. Eu revivo em mim com força quando eu termino um relacionamento. Tem um outro exemplo também dessa questão do não se entregar pro amor, ou por que eu sofro tanto quando termina. Tem uma moça que me procurou em dezembro de, acho que 2020. Eu não estava com os trabalhos, ela me procurou no dia 31 de dezembro, eu não tava de férias, né? E estava no interior. E ela falou assim: Adriana, eu terminei um relacionamento, nem era um relacionamento tão sério, mas eu tô tendo uma reação muito forte, né? E eu tô estranhando até essa reação. Eu falei: bom, então você faz isso, ensinei um protocolo para que ela se auto-aplicasse. Eu falei: você vem na primeira constelação para que a gente veja o que está acontecendo. E aí ela veio na primeira constelação. Quando a gente colocou a constelação, o que apareceu? Apareceu que ela perdeu a mãe e ela era criança, né? Então, toda vez que ela era abandonada ou terminasse um relacionamento, ela revivia essa criança abandonada. Os filhos não entendem que os pais morreram. Recentemente eu fiz uma outra constelação sobre isso, né? Por isso que eu falo, é um assunto mais psicológico, mas aparece muito dentro das constelações quando eu tenho dificuldade de me reconectar com um pai, por exemplo. Recentemente, alguns 2, 3 meses atrás,
uma moça, o pai foi assassinado e ela não conseguia se conectar com esse pai. Quando a constelação foi acontecendo, eu coloquei ela nitidamente se sentia abandonada por esse pai. Então, essas experiências marcam, formam feridas e essa criança fica machucada. E enquanto eu não olhar para essa criança machucada, eu não tenho forças para seguir de uma forma diferente. Aí sabe o que acontece? Eu continuo navegando no mundo adulto com as feridas da criança. Eu continuo repetindo padrões de relacionamento com os meus comportamentos e as minhas emoções de criança. Pessoal, eu quero saber se eu tô sendo clara aí com vocês. Então coloca aqui. Estão com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Coloca aqui. Eu quero saber o que vocês estão achando. Para mim é muito importante que vocês entendam essa nuance de como essa criança machucada lá atrás continua a caminhar comigo como adulto. Continua impactando na minha vida como adulto. Então eu quero saber de vocês, escrevam aí. Tem perguntas? Tá fazendo sentido? Caiu alguma ficha para vocês? Né? Então escrevam aí o que vocês estão achando e se tá fazendo sentido aí para vocês, tá? Então vamos trocar um pouquinho nessa live. Então vou voltar aqui para o meu script, porque eu entrei com uma série de exemplos, eu vou voltar para o meu script. É uma parte inconsciente onde essa criança tem necessidades não satisfeitas, emoções reprimidas, mágoas e dores, né? Mas como assim, Adriana, tem emoções reprimidas? Sabe por quê? Porque a nossa sociedade ensina a gente não expressar o que a gente tá sentindo. Sabe aquela fala, engole o choro? Engole o choro. Engole o choro, menino, engole o choro, menino, né? Olha lá, minha mãe disse sim, deve ser para minha idade de 4 anos. Ó, tô falando. Oi, Luiz Almeida. Gente, entrou um monte de gente aqui, ó. Assunto bem interessante. Minha filha mais velha não vê o pai há uns 24 anos e diz que não quer ver. A mais nova viu o pai, mas se decepcionou. Tá, Fátima? Então, essas suas filhas tem alguns aspectos sistêmicos aí, tá? Eu não sei qual foi o contexto da sua separação, eu não sei qual é o perfil do seu marido, eu não sei como você conduziu essa separação. O que acontece, eu não sei qual é a idade das suas filhas e que idade você se separou e que idade elas ficaram afastadas. A criança, inconscientemente, ela escolhe um lado no processo de separação dos pais. Como assim escolhe um lado, Adriana? Porque ela tende a tomar partido daquele que se posiciona mais como fragilizada ou vítima, tá? Então a criança vai e protege esse cônjuge, né? Nossa, tem muitos posts meus que eu falo sobre isso, tá? Existem pais que são difíceis, existem pais que são ausentes, existem pais disfuncionais, existem. Mas essas filhas, quando perdem essa conexão com o pai, elas perdem a força que vem através dele, né? Então, as consequências dos atos que o outro faz ficam com eles, mas eu preciso entender que este pai e essa mãe, dentro do conceito sistêmico, foram os pais certos para mim. Então, o que é que eu, como alma, preciso aprender através de ter nascido nessa casa e ter tido a experiência
de ter o afastamento do meu pai durante tanto tempo. E aí eu preciso olhar com amorosidade para esse pai de uma forma real e adulta. E o que é isso? É olhar esse pai e essa mãe como seres imperfeitos. E aí eu paro e saio da criança que ainda espera um pai e uma mãe perfeitos. Os pais e as mães são seres imperfeitos e eu preciso tomá-los tal qual eles são. Eu preciso honrar, e aí é constelação sistêmica pura, né? Eu preciso honrar a vida que eu recebi desses pais. Isso é já por si só impagável. Então eu preciso reconhecer isso. Esse não é o assunto da live, mas o que eu quero dizer existem feridas nas suas filhas que para que elas curem, elas precisam olhar para isso, tá? E eu ouso dizer que muitas mães inconscientemente, como que eu digo, sem ser dura, falar isso de uma forma amorosa. Então, me chama atenção quando você fala, ela se decepcionou com ele, né? E aí, eu tenho algumas clientes, não tô dizendo que é seu caso, que se regozijam com isso. Eu não disse, eu não fiz o certo, foi muito melhor, eu sou muito melhor que ele, né? Então, tem aspectos aí bem profundos que precisam ser olhados, sistemicamente falando e psicologicamente falando, tá? Vamos lá, vou continuar. Veja se faz sentido, concorda ou não concorda, coloca, se expressa aí, tá bom? Foi a Fátima, acho que falou, né? Então, quando a gente tem essa ferida, né? Essa criança ferida, a gente vê e vive o mundo através desta criança. Essa criança ele tratou ela como uma estranha, nunca pus ela contra ele. É só montando uma constelação para ver mesmo, Fátima. Existem muitas coisas que são muito sutis dentro da constelação, né? Muitas mensagens que são muito sutis quando a gente vê no dia a dia e na constelação fica mais aberto. Mas como eu disse, existem também pais disfuncionais, existem, né? Eu tô com uma cliente que ela fala que o pai do filho dela só liga para gritar, né? Então, existem disfuncionalidades nesse processo. Então, eu não vou ser vil de falar que é isso ou aquilo. Eu tô alertando das possibilidades, né? Vamos lá. Que mais aqui nas minhas anotações? Os nossos pais são crianças feridas que criam crianças feridas também. Olha como isso é legal. Um pai que não consegue expressar o seu amor, normalmente ele não aprendeu através da vivência dele a receber amor e a expressar amor, né? Então ele tem essa criança ferida dentro dele e ele tem esta dificuldade. Então, muitos pais são crianças feridas criando crianças que serão feridas, tá? Por isso que a gente tem que olhar com muita amorosidade para esse processo, a gente tem que olhar com muita amorosidade para a realidade de cada pessoa, de que dor essa pessoa carrega dentro dela. A gente está falando de criança ferida e isso são coisas muito fortes. Os homens ainda são mais difíceis ainda de fazerem um processo de autoconhecimento para entender isso. Eles têm muito mais resistência em relação a isso, né?
Por quê? Porque eles não são criados para olharem, eles são criados para resolverem as coisas. E eles vão resolver de acordo com o que eles sabem. Ponto. Né? Muito bem, então vamos lá. Eu queria falar sobre o que a gente chama de eco, que é um holograma emocional que a gente cria quando a gente passa por uma experiência traumática, por exemplo. Então, digamos que uma menina tenha levado uma surra do pai quando tinha lá 5, 6 anos, ou presenciou a mãe levando uma surra do pai quando tinha essa idade. O que forma dentro dela, dentro do que a gente chama de Matrix, que seria basicamente um subconsciente, explicando em palavras mais simples. É um pouco mais profundo do que isso, é um campo, mas vamos entender dessa forma, que eu acho que fica mais fácil. Ela forma uma criança de 5, 6 anos que se congela naquele trauma. E toda vez que eu, como adulta, passo por uma situação, por exemplo, num relacionamento que o parceiro levanta a voz comigo, por exemplo, pode ser que eu acione essa criança que tá ali, esse eco, esse holograma emocional que tá ali. E aí eu passo a eu sou capturada inconscientemente por esses sentimentos e emoções que essa criança tinha, e eu revivo e repito esses sentimentos e essas emoções. Por isso que a gente não pode deixar de olhar para essas crianças, para essa nossa criança interior. Porque eu preciso entender o porquê que eu tô tendo essa reação. Por que eu tô repetindo isso? Por que essa história se repete dentro da minha história? Ou se repete dentro da história da minha família? E aí eu já entro nas constelações sistêmicas, né? Muito bem, gente. Vamos lá, peguem um aviãozinho, o papo tá bom? Peguem um aviãozinho, deixa eu ver que horas são, que eu já acabei de passar para a segunda página. São 8 horas, eu tenho mais meia hora para falar. Tem um monte de coisa anotada aqui. Vamos embora. Isso aqui é interessante, ó. A adaptação ao mundo nos demandam viver como os outros acham que devemos e não de acordo com o que somos na nossa essência. Essa adaptação nos afasta do nosso eu. Então, a gente vive numa sociedade e que todo mundo passa por isso, onde as pessoas chegam e falam: isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Não chora, menino, meninos não choram, engole o choro, tá com raiva por quê, né? Não tem motivo para ter raiva. Então, a gente é ensinado a ter determinados comportamentos e reações. Aqui no meu perfil do Insta, eu coloquei um remix de um japonesinho conversando com a mãe, um japonesinho oriental conversando com a mãe. E ele entrando em contato que ele tinha sentido muita raiva, que ele expressa assim muito naturalmente as próprias emoções, né? E a mãe incentiva e acolhe essa raiva e acolhe esse sentimento nessa conversa. Então, busquem aí, é um remix, depois que terminar a live, busquem esse videozinho para vocês entenderem que isto é raro, tanto a criança expressar com o nível de maturidade que ele expressa as próprias emoções, como o acolhimento que ele recebe da mãe. Porque normalmente a gente camufla o que a gente sente. A gente esconde, a gente não demonstra. E assim a gente passa a vida e esquece até como entrar em contato com as nossas próprias emoções, com as nossas próprias sensações internas. Eu tenho uma amiga que ela faz trabalho de autoconhecimento e ela fala assim: Dri, sabe o que eu percebi? Que eu sou congelada. Eu não sei nem quando eu gosto ou quando eu não gosto, ou quando eu vejo para aquela pessoa e só sinto que é um desafio para mim, né?
E aí você olha para a história, é uma pessoa que foi muito reprimida. E aí, essa pessoa se desconecta dela. Porque para ela não sentir, ela não mergulha nela, né? Então eu preciso entender e identificar. Semana passada eu fiz um vídeo até, eu falei assim, gente, eu fiquei muito triste comigo mesmo, eu fiquei com muita raiva comigo mesmo, porque eu fiquei inconformada que eu fiz uma coisa, quer dizer, eu deixei de fazer uma coisa que era importante pra mim e eu tinha que ter feito e eu me auto-boicotei. E o que eu tô querendo dizer é, cara, eu cheguei a chorar, eu falei, meu, eu tô com muita, eu chorei de raiva de mim mesma, né? E foi bom eu entrar em contato com isso, foi bom eu olhar para o que estava vindo. Por que eu estava fazendo aquilo? Porque se eu deixo passar, eu não melhoro, eu não molho, por que é que eu me auto-boicotei naquela situação específica? O bagulho é louco que eu tô explicando, mas o que eu tô querendo dizer em forma simples é, você precisa encontrar maneiras de entrar em contato com você. Você precisa buscar maneira de entrar em contato com essa criança que tá ferida. Uma vez eu fiz eu sou a rainha das tentar técnica diferente para autoconhecimento. E eu fiz como que chama? Hipnose ericksoniana. E eu fui e mergulhei e me encontrei com a minha criança interior. E minha criança interior estava chorando, sozinha e triste. E aí eu preciso acolher essa criança que está se sentindo sozinha. Eu preciso acolher dentro de mim essa criança que está triste. Por quê? Porque ela está em mim. Ela tá e ela ressoa através de mim. Então eu preciso entrar em contato com essa criança. Foi uma experiência muito rica. Eu sou meio avessa à hipnose, né? Mas essa foi feita uma condução muito bem feita. E realmente eu mergulhei e me encontrei comigo, nova. Foi meio quase assim um Alice no País das Maravilhas, sabe? Assim, meio aquele ambiente meio diferente, escuro. E foi muito importante para mim, me trouxe muitos insights sobre essa solidão, sobre essa tristeza, né? Porque a gente tem isso na gente. E eu preciso aprender a reconhecer isso, né? A Adriana não é ferradona, boa em tudo, que tá sempre bem, não. A Adriana tem vários momentos que não tá bem. O que eu tenho hoje, o que eu sempre brinco eu tenho ferramentas para lidar com esses momentos. Eu me recupero mais rapidamente ou eu busco ajuda para me ajudar, para eu passar por esse momento. Vamos continuar. Pessoal, como é que tá indo? Perguntas, dúvidas? Estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês essa história da criança interior? Tá vindo memórias? Tá conseguindo entrar em contato com essa sua criança? Não podemos expressar nossos sentimentos reais porque nos dizem que é errado estar triste, sentir raiva e etc. Eu já acabei falando, né? Uma criança interior ferida nos causa. O que essa criança interior ferida nos causa? Baixa autoestima. Por falar nisso, gente, eu estou gostando. Minha filha entrou na live, vamos ver se ela gosta. Isso aí, espero que ela goste. Vamos embora. E se não gostar, escreve aí suas dúvidas em que eu posso complementar. Uma criança interior ferida causa baixa autoestima. Eu tenho um grupo que é um grupo do WhatsApp silencioso. Quem quiser entrar nesse grupo, ou me manda uma mensagem, eu passo o link, ou vai no link da minha bio, no Instagram, tá lá escrito Sala Secreta, Feridas Emocionais.
É um grupo que praticamente eu publico de vez em quando o aviso desses encontros, né? E o nosso próximo encontro no Zoom gratuito vai ser no dia 12 de julho. E o tema, eu fiz lá uma pesquisa, tem várias pessoas lá, eu fiz uma pesquisa qual era a ferida, o que elas gostariam que eu abordasse nesse encontro. E foi a autoconfiança, falta de confiança em si mesma. Então, uma criança ferida pode ter reflexos de falta de confiança, se a confiança dela foi minada quando ela era pequena. Por exemplo, pais extremamente exigentes e dominadores, né? Onde tudo que ela fazia ainda não era o suficiente, tipo, mostra um boletim com nota 8, tá, e quando é que você vai tirar 10 nessa coisa? Ah, você foi mais ou menos, né? Você já poderia ter feito isso melhor, né? Então, pais exigentes, pais que humilham, isso mina muito a autoconfiança. A própria percepção corporal, bullying dos amigos, né? Mina muito a autoconfiança também, né? Que mais? Uma criança ferida nos causa imagem corporal distorcida, acabei de falar. Medo de críticas, já foi... olha lá, muito interessante, obrigado por tanto. Ai, que linda. Ediane Medina, estou gostando. Ah, tá, isso eu já li. Medo de críticas, resistência à mudança, então parece que... por exemplo, se ela viveu experiências lá atrás, onde eu tratei uma pessoa recentemente, ela falou assim, eu não consigo nem ouvir a voz de carioca, porque durante a minha infância, meu pai foi transferido de trabalho para o Rio de Janeiro, e eu era meio que segregada por ser paulista, né? E aí... Ela fala assim, nossa, isso me dificulta conviver ou experimentar às vezes coisas novas, porque eu revivo essa criança, né? Que mais? Aqui, resistência à mudança, eu já falei, medo de abandono e de rejeição, já dei vários exemplos aí no começo da live sobre abandono e rejeição, então quem entrou agora, volta no começo da live. Marli, querida, que saudade de você, Marli Abreu. Proteger-se para não ser humilhado, né? Então, ela não se coloca em situações mais ousadas porque ela tem medo de ser humilhada. A criança toma o que lhe foi dito como uma verdade absoluta. E eu trouxe até algumas frases que eu tenho certeza ou que vocês falaram ou que vocês ouviram. Tá? Porque são muito comuns essas frases. E essas frases são interpretadas pela criança como uma verdade absoluta. E aí essa criança... A minha voz tá falhando. Só um minuto. Aí essa criança cria essa marquinha nela. Então, olha lá. Você é muito... fraco, sério, barulhento, bravo, burro, tímido. Eu na minha infância, a vida inteira, na verdade, não só na infância, eu já ouvi que eu era brava, que eu sou brava, que eu sou muito séria, né? E que eu era tímida. Mamãe tentou incutir em mim que eu era tímida, mas minha mãe tem uma percepção de timidez um pouco diferente. Ela se acha tímida, mas mamis não é tímida. Você não é bom o suficiente em matemática, inglês, fazer amigos, né? Você não é bom o suficiente, né? Você fica ali na média, você não é bom em nada, né? Olha só como é pesado. Você deveria ser como seu irmão, seu tio, seu amigo, seu colega. Isso pode ser no ambiente familiar, só que depois você carrega isso para as empresas onde você vai trabalhar. Você vive se comparando ou achando que os outros estão te comparando. Eu já tive clientes de coach que achava que todo mundo lutava contra ele, né? Desse jeito você nunca terá amigos, emprego, um amor. Se você continuar agindo assim, você nunca vai ser amada. Olha como isso é pesado, gente.
Quer dizer, eu não posso, eu me desconecto então de quem eu sou para atender um personagem que a sociedade quer. É muito pesado. Só que essa decisão é feita lá atrás, quando eu sou criança. Olha como esse processo é louco. Foi culpa sua se eu gritei, te bati, fiquei zangado. Isso é uma criança que sente, eu não sei se vocês já viram, né? Criança, tem várias crianças que se sentem responsáveis pela separação dos pais. E aí, ela cria essa ideia na cabeça dela, né? Dele ou dela. E aí, ela sempre acha que é culpa dela as coisas de ruim que acontecem em volta dela. Vocês entendem quando eu falo que o que é criado lá atrás nessa criança permanece com você se você não trabalhar isso com uma mente de adulto? Quando eu sou adulto, eu sei que tem coisas que talvez eu tive a minha parcela de responsabilidade, mas tem coisas que estão no meio ambiente. Mas é louco esse processo que eu carrego. Que mais aqui? Olha, as pessoas têm, quando tem essa criança ferida, medo de ser criticado, medo de se expressar. Gente, medo de se expressar é tão comum. Eu tava conversando com uma pessoa, né? Como as pessoas não expressam o que pensam, o que sentem, como veem as coisas. Não, é melhor ficar quieto, é melhor engolir, é melhor isso, é melhor aquilo. Eu sou meio sincericida, não precisa ser tão alto. Apesar que a minha sinceridade, ela tá mais balanceada. Então eu já entendo que nem tudo talvez eu preciso falar, né? Entendo já um pouco isso, mas para mim é muito natural me expressar ou falar como é que eu tô sentindo, o que eu tô percebendo, né? Eu tento ajudar. Tenta sempre ajudar e salvar alguém. Sabe quem tem esse tipo de comportamento? Quem acha que se não fizer isso, não é digna de ser amada. Não é digna de ser amado. Então eu preciso ajudar. Eu sou aquele, sempre que as pessoas vêm recorrer, e eu vou dizer sim, que é o próximo item, né? Tem dificuldade de dizer não. Eu não posso ficar, né, sendo vista como uma pessoa que não ajuda, ou que recusa ajuda, ou que se expressa e fala não, porque estou olhando porque eu posso ou que eu não posso fazer, né? Sente-se responsável pela emoção do outro. Então, eu preciso estar bem para que o outro esteja bem, né? Porque se eu não fingir que estou bem, eu vou deixar minha mãe triste, meu marido triste, e aí eu visto uma máscara. É doido isso, gente. O bagulho dessa criança interna, interior, ferida, o bagulho é muito louco. Tô chegando na última página das minhas anotações. Quanto tempo de live? Opa, tenho 10 minutos. Acho que vai dar tempo porque os exemplos estavam aqui, né? Já falei do exemplo do inglês, de abandono do pai, já falei, esse eu não falei, mas não vou falar também. Ajudava todos na infância. Tem uma moça que eu constelei e ela falou: Adriana, eu não dou conta, eu ajudo todo mundo, eu faço tudo para todo mundo. Eu falei: me fala um pouquinho do que aconteceu. Meu pai foi, como que chama? Não é esquartejado, mas é quando ele é socado na rua por várias pessoas e fui eu que fui socorrer. Na minha casa eu tinha que ficar ajudando todo mundo para que eu me sentisse amada, né? E ela carrega isso até hoje. Apareceu isso dentro da constelação, tá? Então, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer para lidar com isso? Primeiro, aceitar que essas feridas existem, que essa criança aí dentro de você tá ferida. Então, a primeira coisa é essa. Não adianta você colocar um pano quente linchado, exatamente. Obrigada, Dani. Espancado, mas acho que ela usou o termo linchado,
É esse tema mesmo que não me vinha. Obrigada. A gente precisa aceitar a nossa história, a gente precisa aceitar que eu tenho um pai que realmente ficou ausente por uma vida inteira, né? E eu preciso lidar com essa minha ferida. Eu preciso trabalhar essa ferida, porque senão eu transporto para um relacionamento o ser abandonada. Então eu entro com medo de ser abandonada nesse relacionamento. Eu faço e tenho comportamentos para que eu não seja abandonada. E quando eu sou abandonada, porque a minha alma precisa aprender sobre isso, eu tenho reações exacerbadas. Minha internet está caindo. A minha estava péssima. Eu desliguei e liguei o modem 2 vezes, Leila. 2 vezes aqui. Tava ruim aqui. Eu achei até que não ia dar. Eu falei, hoje vai ser dia que vai barrar a minha live. Não foque na dor e em culpados, né? Você vai dizer a raiva que você sente. Então, uma pessoa que foi abusada, é normal que ela sinta raiva do agressor. Então, entre em contato com essa raiva, mas não fica presa na dor. Você entende a diferença? Né? Eu preciso aprender a olhar, entender que eu tenho raiva, não é entrar num mundo de ilusões. Aquilo realmente aconteceu e me machucou, e eu deixo as consequências daquilo para a pessoa que fez. Só que se eu fico presa naquela dor, naquela ferida que foi criada ali, eu fico prisioneira daquela situação por uma vida inteira. Diga sim à raiva, mas deixa ela ir. Entenda seu sentimento. Era isso que eu tinha que falar. E busque apoio social e terapêutico, tá? Então, já falei isso em outras lives. As amigas, os amigos são um ponto social muito importante para nossa saúde e nossa felicidade, nossa saúde emocional e nossa felicidade. A família pode ser esse porto seguro também. Como eu disse, tem famílias que são disfuncionais, talvez não seja ali que você vai encontrar. Os amigos a gente já escolhe, né? A família a gente fez a escolha no outro plano, né? Para quem acredita nisso, fez a escolha no outro plano. E eu digo para você o seguinte, você não dá conta sozinha de todos os seus processos. Pode ser que você dê conta de um ou outro, alguma coisa mais suave, né? Mas você não dá conta sozinha sem um apoio de alguém que realmente entenda, sabe? Que possa te conduzir para um novo patamar. Eu estava outro dia no workshop de constelação e as pessoas... Eu entendo que às vezes os processos não são fáceis de às vezes caber dentro de um orçamento. Existe bastante conteúdo que é gratuito e que pode te ajudar, mas às vezes você precisa de um trabalho efetivamente mais próximo de você. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, mas o que é que eu devo falar? Que tipo de exercício eu devo fazer? Pessoas que eu não conheço a história, né? E às vezes acham que a frase da constelação que foi dita para uma pessoa vai servir para você, e não é bem assim. Existem frases muito específicas que são importantes para aquela pessoa. E para você são outras. Ou é outra frase. Eu fiz um atendimento essa semana e eu virei para a mãe e falei assim: deixa eu me sintonizar em cima do que você falou e entender o que é que você precisa falar para sua filha. E o que me veio foi algo do sentido, eu não sei exatamente com que palavras eu falei para ela, mas foi: filha, eu não preciso que você me proteja, né? Eu sou forte o suficiente para encarar as questões relacionadas ao seu pai, ou seja o que for, né? Então, filha, eu dou conta, eu sou forte para isso.
Porque o que que acontece? A filha estava tentando poupar a mãe, e tem vários processos assim, gente, de filha querendo carregar o peso da mãe. É muito, e o filho querer carregar o peso do pai. Nesse fim de semana, tivemos 2 constelações que tinham esse fundo. Então, você não vai dar conta de fazer os processos, às vezes, sem um apoio, aprofundar sem um apoio. E aí você precisa medir o quanto tempo mais você quer ficar com essa dor, quer que essa criança conduza o seu caminhar aqui na vida, né? É uma questão aí de você olhar para isso. Gente, o que eu tinha, terminei todas as minhas páginas. Olha que belezinha, tá dando mais ou menos 1 hora de live, deixa eu ver. Oxa, 4 minutos para fechar. Então eu vou dar uns recadinhos finais. E eu quero que vocês, quem tiver alguma pergunta, já faça aqui. Se gostou da live, se ajudou, escreva também. Então, bom, recadinhos finais. O meu próximo workshop de constelação vai ser no dia 29 de julho. As inscrições já estão abertas. Ou me manda um DM que eu mando o link, ou vai para o link da minha bio. E mais especificamente, eu quero falar sobre o meu encontro gratuito sobre feridas emocionais, o tema de autoconfiança, que eu vou fazer no Zoom no dia 12 de julho, tá? Então, dia 12 de julho, cai numa quarta-feira, às 20 horas, vai ter um encontro comigo. Adriana, como é que eu me inscrevo? A inscrição mais simples que isso é impossível, gente. Eu simplifiquei demais. Vai no link da minha bio, clica lá onde está escrito Sala Secreta, Feridas Emocionais. Esse link vai te conduzir direto para um grupo silencioso de WhatsApp. Então, não é aquele grupo que as pessoas ficam batendo papo, te enche de mensagem. Não, é um grupo silencioso, onde eu ali disponibilizo o acesso ao nosso encontro de Zoom. Ali eu sugiro vídeos para serem assistidos, dou indicação de, às vezes, uma série ou um filme que ajuda a entender essas feridas emocionais, tá? Ai, você gostou muito, mãe? Ai, minha mãezinha, ela é tão bonitinha. Parabéns, Dri. Ivone, linda, querida, minha mentorada. Parabéns, Dri. Muita coisa para pensar. É isso mesmo, Ivone. Eu sei que você tem suas questões aí, que tem uma criança ferida aí. Eu sei, conheço, né? Essa criança já apareceu, né? A Ivone é minha mentorada, fez já a minha mentoria do Spiritual Thinking. É isso, gente. Então, terminamos por hoje. Feliz em estar aqui com vocês. Não esqueçam, 12 de julho, encontro gratuito no Zoom, para se inscrever no link da minha bio. 29 de julho, tá confirmado, já tem constelação para acontecer. Link da minha bio. Ou, tem dúvida, não achou o que é esse tal de link da minha bio, me manda um recado individual que eu mando o link, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo enorme, espero ter ajudado.